Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Agnaldo, eu sou assessor de imprensa da Fundação Cultural de Varginha e a gente inicia agora a nossa segunda live referente à 18ª Semana Nacional de Museus. É muito bom estar com vocês aqui hoje para conferir mais essa segunda live. Hoje a gente vai fazer um tour virtual aqui pelo Museu Municipal de Varginha e a gente vai ter alguns convidados. Eu já vou nomeá-los aqui. O historiador Gustavo Uchoas Guimarães, ele vai ser o nosso mediador na tarde de hoje. E a gente vai contar ainda com o apoio do Cláudio Henrique Martins. O Cláudio, ele é presidente, né, do Conselho do Patrimônio Cultural aqui de Varginha e também é coordenador do SEDOC. E também o nosso seguidor aqui do Museu Municipal, o Ian Adler Garcia. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde, Reinaldo, boa tarde a todos. Uhum. Boa tarde a todos aí. Para a Boa gente tarde. iniciar, eu gostaria de pedir para o Gustavo, depois para o Ian e depois para o Cláudio, para eles falarem um pouco sobre o Museu Municipal aqui de Varginha. O que eles acham do museu, como que é? O Gustavo, que tem esse contato mais indireto aqui com o museu, de visitação, mas o que ele acha, o que ele conhece do museu. O Ian, como ele trabalha aqui há mais de 2 anos, né? Essas impressões que ele tem do Museu Municipal aqui de Varginha, e também o Cláudio, que já foi diretor aqui do Museu Municipal. Então, vou começar pelo Gustavo. Por favor, Gustavo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar de um evento tão precioso aqui do museu. E o museu eu conheço há alguns anos, né? Eu moro aqui em Varginha desde 2009 e sempre eu tive o contato a princípio visitando o museu tal, né? Depois de uns 2, 3 anos para cá, participando mais ativamente em atividades, né? Trazendo até alunos para cá e particularmente acho o museu assim uma das grandes riquezas que essa cidade tem. Por quê? Um acervo variado desse, contemplando diversos momentos e grupos sociais da história de Varginha. Não é todos os museus do interior que têm uma riqueza dessa e um patrimônio desse a oferecer. Então, e assim, para um historiador, né, que sempre incentiva os alunos a ver no estudo da história uma forma de entender o presente e a ver no estudo da história algo que faça sentido para a própria vida né, desse aluno. Nesse sentido, eu considero o museu importantíssimo e essencial, né, como uma materialização daquilo que eu preciso que o meu aluno se conscientize para perceber a importância da história na sua vida. Como já disse em outras oportunidades, o museu ele tem um patrimônio que é do povo, né? Ou seja, todos os objetos aqui são objetos que vêm do povo, vêm das pessoas. Então, isso ajuda a fazer sentido na vida dos meus alunos e de todos quantos, né, para quem eu falo do museu. Tá certo então, Gustavo. Muito obrigado. Queria agora passar a palavra para o Ian, né, para ele falar um pouco sobre as impressões que ele tem trabalhando aqui no Museu Municipal de Varginha por 2 anos. Primeiramente, boa tarde a todos. É um privilégio poder participar dessa live a respeito do tour que nós faremos aqui pelo acervo do Museu Municipal. E para mim, nesses 2 anos, a impressão é muito positiva, principalmente no que se refere à pesquisa, a respeito da origem de itens, de objetos doados. Para mim, tem sido uma oportunidade muito gratificante de poder trabalhar aqui no museu, pois eu tenho desenvolvido pesquisas a respeito de cada objeto que está aqui em exposição ou que está em nossa reserva técnica. E eu tenho, assim, praticamente enriquecido muito, não apenas da minha parte, não apenas em conhecimento próprio, pessoal, mas também em conhecimento dos visitantes, pois são informações de relevância que ajudam a entender a história daquele objeto e que
e colaboram também para uma compreensão maior a respeito do papel do museu como instituição de ensino e de educação. Para mim tem sido um privilégio, uma oportunidade muito grande e que a cada visitante que nos presenteia com sua visita aqui, que nós possamos fazê-lo também se sentir dessa mesma forma, privilegiados e cada vez mais enriquecidos. Muito obrigado, então, Ian, pelas palavras. E agora eu gostaria que o Cláudio falasse um pouco sobre as impressões que ele tem do Museu Municipal aqui de Varginha. Por favor, Cláudio. Então, pessoal, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho como é que aconteceu a chegada dessas peças no início, né, já que a gente está falando dessa visita pelo museu, né? Tudo começou em 99, mais ou menos, quando nós começando a trabalhar com patrimônio histórico na cidade, na questão de tombamentos, de pesquisa atrás desses imóveis que tem aqui em Varginha, surgiu a oportunidade em uma dessas salas, que era na antiga biblioteca ali na Delfim Moreira, a gente começar a colocar, pinçar algumas peças e de repente surgiu um espaço que é no antigo Banco do Brasil, perto da estação ferroviária, e na época a direção da Superintendência da Fundação Cultural também topou que a gente montasse esse museu. Então, durante 3, 4 meses, juntamos uma equipe e ficamos por conta de contatar pessoas daqui da cidade para poder ir atrás desses objetos. A princípio, esses objetos todo ano foram através de comodato, de empréstimo, através de um documento. E depois de um ano, fomos conseguindo aos poucos conseguir a doação desses objetos. A minha impressão sobre o museu no início, que é um outro museu agora, né? Durante 12 anos, eu dirigi um museu que estava lá perto da estação. Que foi um marco na cidade de Varginha, pelo fato de que existe um museu onde amealhava todos esses objetos daqui da região, ia para lá. Varginha não tinha século XIX, daqui da fazenda. Me ouviu? Pode continuar? Como é que está aí? Agora... Cláudio, a gente está tendo um pequeno probleminha a gente está tendo um pequeno problema com o seu vídeo, mas eu gostaria que você continuasse, por favor, para a gente ir analisando aqui. Eu vou deixar a câmera aberta e caso a sua câmera trave, a gente continua. Eu peço para o Ian ou para o Gustavo para eles fazerem essas considerações, por favor, tá? Mas pode continuar, Cláudio, por favor. Estou falando sobre a questão Garaspés. Foi a partir daí que parou? Não, pode ir. Está me ouvindo? Sim. Nós temos a doação das peças. Eu acho que está tendo um probleminha com o computador do Cláudio. Vou pedir para o Gustavo, então, para ele falar algumas coisas relacionadas ao museu aqui de Varginha em relação às peças escolhidas, enquanto eu verifico o que está acontecendo com o computador lá do Cláudio. Beleza? Pode continuar, você, Gustavo e o Ian, para eu verificar isso. Então, o nosso museu aqui, ele tem um acervo bastante variado, né? Até usando uma definição que o Cláudio dá, né? Aqui o Museu Municipal de Varginha é um museu de costumes, né? Ou seja, o que as pessoas de Varginha faziam, né? Os objetos refletem os costumes da população de Varginha em várias épocas. E mesmo assim, temos, né, em cima disso, né, nesse sentido, temos uma variedade muito grande de grupos sociais e de épocas representados aqui em nosso acervo. Particularmente, como pesquisador na área de história indígena, eu falo que as minhas peças favoritas são as peças indígenas que temos ali
próximo à entrada do museu. Mas outras épocas e outros grupos sociais também são muito bem representados aqui. Aqui você tem peças, por exemplo, do século XIX, lá né, dos inícios da história de Varginha. Você tem peças aí do século XX que vão mostrar e testemunhar por exemplo, a evolução da Igreja Matriz, do Divino Espírito Santo, ou você tem peças que vão mostrar muito bem a chegada, passagem e trabalho dos imigrantes italianos aqui na nossa cidade. Então, o acervo do Museu Municipal de Varginha representa muito bem a variedade histórica, né, e dos grupos sociais que formaram esta cidade. Né? Inclusive, aí passo para o Ian, né, para ele comentar isso também. Sim, concordo com o seu pensamento, Gustavo. E, de fato, o acervo aqui do museu reflete muito o aspecto social da cidade de Varginha, mas também da região, pois uma parte considerável do acervo do Museu Municipal é de origem de outras cidades. Foram trazidas para cá, tem outras origens, não apenas aqui da região, mas também de outros estados. Então, assim, colabora não apenas para um acréscimo com relação ao aspecto social do município, mas também como aspecto da sociedade regional, sociedade do estado, do país inteiro. Aqui eu pessoalmente não consigo elencar ou selecionar quais são os itens que mais me chamam a atenção, porque hoje em dia eu trabalho muito com cada peça. A peça tem uma atenção minha, eu busco ao máximo explorá-la, tirar o máximo de informações dela e não apenas extrair para o meu próprio conhecimento, mas para divulgação, para uma transferência de conhecimento, fazer com que as pessoas entendam não apenas o que é o objeto, mas a sua importância, a sua relevância. E, de fato, o museu hoje ele reflete muito do que já foi e do que é a sociedade varginhense. E a importância de cada objeto aqui se dá na medida em que as pessoas se interessem em conhecê-lo e conhecer também o museu. Tá Isso, certo. Eu acho que o microfone e a câmera do Cláudio, elas estabilizaram. Então, vou pedir para o Cláudio voltar a fazer as considerações que ele estava fazendo, por favor, Cláudio. Peço desculpa Ok. para quem está assistindo a gente, mas eu acho que a internet está um pouco instável, mas eu acho que agora vai dar certo. Cláudio. Tá, ok. Então, como eu dizia antes, esse museu surgiu a partir de uma necessidade de um trabalho que já estava sendo feito por uma equipe de patrimônio histórico, e a partir disso abrimos uma pequena sala, vieram pouquíssimos objetos, e quando surgiu a oportunidade de ter um espaço maior, a prefeitura e a fundação entenderam que era o momento, então, de ter o nosso museu, porque o acervo, muitos objetos de Varginha estavam indo para outros museus aqui perto, bem longe. E desse museu aqui em Varginha está sendo cada vez maior, né? Agora chegou o Ronei para poder contribuir mais ainda, que agora é o diretor do museu. Cada época tem a sua especificidade, então eu falo na minha foi mais de tentar buscar esses objetos que estavam por aí dentro de gavetas, armários, nos porões, nas fazendas, né? Então, agora, por exemplo, o Ian ele está fazendo um trabalho que é o seguinte, que eu acho super interessante, né, Ian? Que é você pegar uma peça e esmiuçar sobre a história daquela peça, né? E tentando esgotar o máximo possível de historicidade que ela tem, né? E isso vai complementando as antigas fichas de 20 anos atrás, né? Aliás, o museu vai estar comemorando agora, dia 26 de abril, esse mês ainda, de da cidade, dos seus objetos. Né? Deu para pegar aí o áudio aí no final?
Eu acho que vocês não estavam me ouvindo, acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Queria que o pessoal mandasse esse feedback para a gente ir verificando como que está a conexão aqui, ok? O Cláudio, a gente conseguiu ouvir boa parte da sua fala, sim, deu tudo certo, tá? Queria agradecer. E eu vou passar para o Gustavo agora, para ele fazer a mediação, e já vou compartilhar também, Gustavo, as telas para a gente ir falando sobre as peças, tá bem? Só esperar ali colocar, né, já o slide, mas nós vamos abordar aqui 5 peças do museu, né? Contemplando em cada peça aí a gente vai contemplar uma época, vai contemplar um grupo social que veio a formar aqui a região. Inclusive a fala do Ian, ela foi muito proveitosa aí no sentido de destacar que as peças não refletem só a história de Varginha, né? Muitas peças aí vêm de fora também, aqui de algumas localidades da região, e isso mostra o protagonismo de Varginha ao longo da história também, né? Não só aqui no caso da região do Rio Verde, um protagonismo econômico, né, político, social, mas também aí um protagonismo museológico, né, que vai atraindo peças de outros lugares para que nós possamos promover principalmente a história de Varginha, mas também a nossa história regional, né? Então vai aparecer aí a primeira peça, que é o moedor de café, e aí gostaria que o Cláudio falasse um pouco dessa peça, depois passa ao Ian e eu concluo, né, a respeito dessa peça. Então, essa peça que chegou ao museu. A sala museu. Então, o que cedeu essa peça, já de grãos de café torrado, né? É uma peça da década de 20 e muito utilizada. Uma peça de ferro fundido com uma gaveta de madeira onde se recolhia, depois que moesse a parte de cima aqui, retirava pela gavetinha, né? A gente tem um carinho por essa peça, por mais comum que ela seja de um determinado período, justamente por ter sido a primeira doação, né? Que deu início a tudo. Ótimo. Ian? Bom, o que eu posso falar a respeito desse item, além do que já foi mencionado pelo Cláudio, por ser a primeira peça, são alguns detalhes que eu vim a descobrir com base nas pesquisas que eu vinha realizando sobre esse item. Assim, o que me chamou mais atenção, logo de cara, por já estar estampado na peça, foi o nome do fabricante, Peugeot. Aí, assim, investigando, embora pudesse ser apenas uma coincidência de nomes, foi possível chegar à informação de que os irmãos Peugeot, quando receberam a herança de seu falecido pai, as primeiras peças que eles desenvolveram, começaram a fabricar, foram justamente moedores de café e também moedores de pimenta. Ou seja, uma fabricante que hoje é mais conhecida por ser tradicionalmente de veículos automotores, ela em sua história, no seu início, ela começou fabricando moedores de café e pimenta. Eu, pessoalmente, não tinha conhecimento disso. A minha referência era o que praticamente todo mundo conhece. A Peugeot é uma fabricante de veículos. Mas à medida que eu fui pesquisando e fui investigando a respeito desse item em especial, eu pude descobrir uma história muito mais riquinha, muito mais rica e muito mais interessante, muito mais proveitosa por haver conhecido toda a origem da família Peugeot, a origem da fabricante Peugeot e principalmente sabe que eles começaram a fabricar moedores de café e pimenta, algo que creio ser do conhecimento de poucos.
Sim, e essa peça, o Cláudio ou o Ian vai saber dizer melhor, ela tinha esta peça, ou modelos dela, tinha um revestimento de madeira, não tinha? Onde recolhe o grão torrado do café, né? Aliás, nós fizemos um pequeno restauro nessa peça que estava bem prejudicada pelos cupins, e durante 2 meses eu trabalhei em cima dela para deixar ela estabilizar. Eu acho que uma das funções daqui também do museu é a gente tentar recuperar e tentar estabilizar esse problema grande dos cupins, né, que dá geralmente nessas peças bem antigas. Mas hoje em dia ela está perfeita aqui, e as crianças também sempre perguntam, apesar que a gente sabe que é um moedor de café, mas a gente sabe, né, Ian? As pessoas, crianças geralmente perguntam e falam, mas para que serve, né? Então, quer dizer, como nós estamos numa região cafeeira, né, Gustavo? Eu acho que é mais importante a gente ter essas peças, pensar essas peças do cotidiano, que é a cara do Museu de Varginha, né? Esses objetos do dia a dia. O óculos, a bengala, os objetos musicais utilizados, os rádios, as bonecas. Quer dizer, todas essas peças que contam um período da nossa história industrial e também até plásticas e artesanal, quer dizer, tem todo um misto aqui, temos quadros, né? Temos peças crochê, temos sapatos feitos à mão, roupa de cama, vestuário, quer dizer, são coisas que misturam o industrial com o artesanal, né? Também, né? Nessa questão. É isso. Isso, Não, respondendo e você que está... sim, pode falar. Respondendo ao questionamento do Gustavo, essa peça, como o Cláudio mencionou, ela é, em sua grande parte, de ferro fundido, e a gaveta é de madeira. Aliás, um destaque é o trabalho de restauração que o Cláudio realizou, pois em virtude de como a gaveta desse moedor de café estava e para como ele está hoje, é como se essa gaveta tivesse sido fabricada, como se tivesse, assim, tivesse saído zerado da mão do seu artesão. E o detalhe, uma experiência que nós tivemos aqui no ano passado, foi realizada aqui uma exposição, se eu não me engano, sobre a Primavera dos Museus, em que a temática era a culinária mineira. E essa peça foi apresentada a alguns alunos em visita aqui à exposição, e a maioria das crianças absoluta não fazia ideia do que se tratava esse objeto. Porque muitas dessas crianças hoje em dia já recebem o café pronto. É só tomar. É verdade. E mas tem a eles máquina. Justamente. A máquina agora de expresso, né? Justamente. Então, a maioria deles nem fazia ideia de como que era o processo de moagem do grão de café já torrado. Não faziam ideia de que as pessoas tinham esse hábito de moer o grão de café torrado na hora e logo após coá-lo para poder tomar o seu café no período da manhã. Então, assim, foi uma experiência interessante porque a maioria absoluta não conhecia mesmo o funcionamento, não sabia do que se tratava, e quando viu o café sendo moído e sendo retirado por meio da gaveta, eles ficavam espantados. Para eles era uma surpresa muito grande, e algo que é para nós chega a ser até natural, nada assim espantoso. Mas para crianças, nossa, foi uma descoberta fascinante. O legal disso tudo, Clauzinho, o Ian pode às vezes demonstrar isso ao vivo, né? Utilizando esse objeto. Obviamente que ele faz isso com todo um cuidado, com toda uma técnica que ele tem, por estar manipulando um objeto antigo, mas eu acho que é isso, quando a gente trabalha a 18ª Semana do Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, eu acho que é até importante provocar esse tipo de coisa quando fora a época da pandemia, né? Que é possível ter a presença de pessoas e poder ver isso, né? Essa questão da inclusão, então, quando, por exemplo, tem uma pessoa com a deficiência visual que pode tocar essa peça, poder observar o seu formato, isso é inclusão, né? Faz parte, é a nossa obrigação proporcionar isso para todas as pessoas que vêm aqui com todos os seus tipos de
de problemas, ou não, quer dizer, enfim, o que eu quero dizer é isso. Ele está fazendo trabalho de mostrar a cobra, né, como é que chama? No ato ali, né? Mata a cobra com Mata pau a ali. cobra e mostra Isso. o moedor. Isso aí. E você que está assistindo a gente aí na live, você vai ver que em todas as peças a gente vai fazer uma dinâmica semelhante, que é o Cláudio e o Ian, vocês viram eles falando da peça, né? E eu vou, né, depois entrando assim com uma perspectiva um pouco maior, né? Ou seja, uma contextualização um pouco maior, né? Até para colocar mesmo a peça como algo simbólico daquele contexto. E no caso do moedor de café, ele representa muito bem a vocação cafeeira da nossa região, que vai começar a crescer por aqui no século XIX. Né? O café ele chega ao Brasil no século XVIII, em Belém do Pará, só que lá no Pará não deu certo por questões climáticas, etc. Mas aqui no Sudeste deu super certo. Primeiro veio por São Paulo, depois Rio de Janeiro, e meados do século XIX você já tinha o sul de Minas aqui produzindo café. E junto com isso trouxe também todo um grupo aí de imigrantes italianos, principalmente, não só italianos, né, mas principalmente os italianos que vieram para cá para trabalharem nas plantações de café. E aí se você olhar, por exemplo, o contexto hoje de Varginha, quantas e quantas famílias de sobrenome italiano nós temos presentes aqui na nossa cidade, né? E esse momento da história foi a chegada, né, dos imigrantes, a questão do café, foi um momento já que impulsionou e bastante o crescimento da nossa cidade de Varginha. Momento este simbolizado pelo moedor de café, que mostra aí toda digamos assim, toda essa dinâmica histórica que estava acontecendo nesse momento aí na virada do século XIX para o XX. Né? Nós vamos agora para outra peça aí. Você está vendo aí na sua tela uma pia batismal, e gostaria aí que o Ian e o Cláudio comentassem para a gente, apresentassem a peça. Essa peça, então, pessoal, ela foi a segunda peça que chegou para o acervo do Museu Municipal. Pela paróquia. Eu vi. Posso falar? Gustavo, Ian, vocês estão me ouvindo? Não, seu computador Estão me ouvindo agora? tá travando um pouco, Cláudio. Vamos tentar de novo? Pode seguir, por favor. Repito? Pode. Essa peça foi a segunda que chegou ao acervo do museu. É uma peça que pertenceu à Igreja Matriz, a antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, a partir de 1914. E essa peça, para os católicos daqui da cidade, tem uma simbologia muito grande, porque foi várias gerações que foram batizadas nessa pia. Inclusive, até eu fui também, né? E, enfim, ela é bem icônica, ela é bem importante, é uma peça de mármore com um tampo em cobre, né? Você poderia falar mais alguma coisa aí, né, Ian? Não, eu pessoalmente não tenho muito a acrescentar, você já foi bem preciso na descrição desse objeto. Um detalhe que ele foi uma doação feita por uma das famílias aqui, à Igreja Matriz da cidade. De fato, é um símbolo da tradição católica e que, assim, conta uma parte significante da história da cidade, fez parte da história da cidade aqui de Varginha.
E o seu formato, assim, o material utilizado na sua confecção segue uma linha adotada em peças iguais em outras pias batismais ao redor do mundo, que é utilizando-se de madeira, no caso de pedra, aí no caso seria um mármore esculpido, e é uma peça relevante, importante, que também tem o seu destaque aqui por não ser do conhecimento de todos que visitam. Isso. E essa peça ela foi doada à Igreja Matriz em 1914, então são 106 anos aí, né? E que também, como já bem disseram aí o Ian e o Cláudio, elas testemunham essa presença católica muito forte na formação de Varginha. Hoje nós temos uma diversidade religiosa muito grande, até pelas características sociais, culturais da nossa época, né, pelo tamanho da população de Varginha também e tal. Então, por vários motivos, hoje temos uma diversidade religiosa muito grande. Mas a história da cidade, ela guarda uma tradição católica muito forte, principalmente ligada à colonização, né? Então ali os exploradores que vinham para cá no século XVIII, que passavam por aqui, inclusive a Avenida Rio Branco aqui, subindo ali pela Matriz, ela era um caminho de tropeiros que passavam pela região, né? Então esses tropeiros ou esses exploradores construíam capelas, estabeleciam pequenos pontos de descanso, e isso acabou dando origem às vilas, no nosso caso aqui em torno da capela do Divino Espírito Santo, que depois foi erigida a Igreja Matriz em 1850, né? E de lá para cá, passando por diversas reformas, reconstruções, tal, até chegar no formato moderno. E esta peça representa muito bem aí essa parte da história da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, né? Há outras peças também, mas aí a pia batismal como símbolo da entrada do ser humano no catolicismo, né, através do batismo e tal. Então ela é a que melhor representa aí representa materialmente, né, essa tradição católica tão enraizada na história de Varginha. Vamos para a próxima peça aí, as igaçabas, que particularmente são minhas peças favoritas aqui do museu, né? Mas vou conter um pouco a empolgação e vou deixar o Cláudio com o Ian falarem dela, depois eu entro. Bom, a importância dessas peças é que elas poucos foram chegando ao museu, elas são datadas mais ou menos na pré-história brasileira, 500 anos, sei lá, mais ou menos por aí, segundo os estudos, né? Era utilizada geralmente pelos índios para guardar líquidos, ou se não, alimentos. E depois também, em algumas tribos, não todas, segundo alguns estudos, eram utilizadas como local para enterrar, colocar o índio e depois fazer o seu enterramento dessa urna, ali na proximidade da chama da tribo ali, né? Elas foram doadas por particulares, pessoas que tinham fazendas e que na hora que talvez o trator ou a enxada foi para fazer o arado ali, deu de encontro a alguma parte dessas urnas, essas igaçabas, né? A dificuldade dela, de tê-la inteira como está aqui no museu, atrás de mim aqui, vocês vão poder ver aqui, estão algumas delas, é porque geralmente são quebradas devido à sua fragilidade. Às vezes ela tem 2, 3 milímetros de espessura, feito de barro, de misturas de areia, da beira do rio, alguma coisa nesse sentido.
mas quando se consegue ela na sua totalidade, na sua integridade física, ela é extremamente importante para contar a história dessa parte indígena no Minas, no Brasil, né? É isso. Bom, o que eu posso acrescentar a respeito dessas igaçabas foi um depoimento de um arqueólogo com quem nós temos um contato, o nome dele é Otávio, e ele nos relatou o seguinte, que o importante dessas peças é o fato delas terem sido encontradas praticamente intactas. É muito raro encontrar peças como essa inteiras, assim, no estado em que elas estão. Geralmente, como o Cláudio bem salientou, devido à mecânica na agricultura, o fato de se utilizar máquinas pesadas, arados, isso muito acaba prejudicando essas peças por elas estarem enterradas. Então, acabam que elas são trituradas juntamente com o solo. E essas peças retratam também a importância histórica com relação às origens e às populações que habitavam aqui o Brasil antes do seu descobrimento, as populações indígenas que habitavam ao longo de todo o território. São peças importantes, são peças com que nós temos um imenso cuidado, pois são de extrema por serem de extrema importância e devido à sua raridade. São peças que não são embora sejam urnas utilizadas para estoque de alimentos ou com outra finalidade, elas são muito raras. Tanto que nós temos o cuidado de evitar que os visitantes se aproximem, que venham a tocá-las, para manter as suas características preservadas, a fim de que permaneçam assim ao longo da história do museu e para as futuras gerações. Uhum. Unham muito bem uma história que vem sendo resgatada nas últimas décadas, porque se você pega até mesmo aqui na nossa região, os testemunhos históricos aqui na nossa região, em 1874, por exemplo, o jornalista campanhense chamado Bernardo Saturnino da Veiga, ele escreveu uma obra chamada Almanaque Sul-Mineiro, que depois teve uma segunda edição em 1884, e ele quase nada fala sobre presença indígena aqui na região sul-mineira e principalmente na região aqui do Rio Verde. Quando mencionava, era como se fosse algo assim, só assim do passado. É uma curiosidade lá do século XVII e pronto, acabou, não se fala mais nos índios, eram uma gente do passado. Só que a partir já da segunda metade do século XX, com vários estudos que passaram a ser feitos, começou-se a pensar sobre isso, essa questão dos relatos, né, não apresentarem o indígena. E hoje em dia é consenso entre historiadores que se direcionam à história indígena de que os relatos no século XIX praticamente escondiam o indígena até com o intuito de construir uma narrativa nacional, né, uma história nacional que valorizasse o europeu, que valorizasse o branco. Então, o negro ficava para trás, o indígena ficava para trás, o branco era o vencedor, o conquistador. E atualmente existe uma perspectiva muito diferente em cima disso. E a presença de peças como essas igaçabas, elas são muito importantes para que os museus contribuam também com esse trabalho de resgate da história indígena em nossa região. Inclusive, a título de curiosidade, se você pegar toda essa região aqui no curso do Rio Verde, né, vindo desde Itaiandu, minha terra natal, onde nasce o Rio Verde, até a nossa região aqui, próximo, né, já no Lago de Furnas, onde deságua o Rio Verde, se encontrando ali com o rio Sapucaí, em várias localidades vêm sendo encontradas peças indígenas, assim, a maioria muito danificadas, tal, mas que mostram aí materialmente uma presença de diversos povos,
né? E aqui até poderíamos nomear esses povos. O Museu de Varginha tem um catálogo interessante, mostrando um texto interessante, mostrando um pouco da história dos indígenas aqui da região, está junto com as peças, falando sobre indígenas do povo Cataguá. Inclusive, há uma discussão no meio acadêmico se os Cataguá realmente eram um povo só ou um conjunto de grupos de povos aí, né? Mas, de toda forma, você tem uma presença Cataguá aqui na nossa região de Varginha e arredores, e que é importante nomear isso, né? Não só falar, tivemos indígenas aqui, pronto. Não, é importante nomear também, porque são povos que têm uma identidade. Então, eram indígenas do povo Cataguá, né? Assim como... Eu acho, Gustavo, Sim. Gustavo, fazer uma parte. Eu acho que o que você está falando é extremamente importante, porque é preciso ter um estudo mais profundo sobre esses índios aqui. Se tem, não, eu falo bem aqui do sul de Minas, é preciso que vá atrás dessa história. Os cataguases eram vários, o que a gente sabe é o seguinte: o cara chegava lá na tribo e juntava vários de outra tribo e falava cataguases, 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 e a gente não sabe se isso é uma denominação real ou se era uma denominação de várias tribos indígenas aqui no sul de Minas. Eu acho que precisa fazer esse estudo mais científico, mais concreto, para que a gente possa ter um parâmetro e ver de onde viemos, de certa forma. Entendeu? Acho que é isso. Sim, e se você pegar, e aí se você comparar com os dias atuais, pegando informações do censo de 2010, aqui em Varginha, 69 pessoas se declararam indígenas no censo. E aí, lógico, a gente se pergunta, quem são essas pessoas? Né? Será que são pessoas aí do meio rural, são do meio urbano? Então, quer dizer, se ainda hoje há pessoas que se declaram indígena no censo, aqui em Varginha, então por que não ir atrás dessa memória, né? Essa memória indígena presente aqui na formação da nossa região. E fora a questão dos costumes populares que são de origem indígena, né? Aí você tem alimentos, modos de falar, modos de certas práticas, nem todas boas. Por exemplo, eu estava vindo aqui para o museu, né, para a live, e eu vi ao longe uma antiga prática indígena que era colocar fogo no mato para poder, né, pôr fogo no mato para depois abrir pasto, para limpar e tal. Quer dizer, nem toda a herança indígena ela é positiva, mas mesmo assim temos que resgatar essa memória. E as peças indígenas do nosso museu já são uma forma de contribuir com isso. E aí, claro, como bem disse o Cláudio, estender a isso um trabalho acadêmico, científico, né, que possa esmiuçar melhor essa presença na formação da sociedade varginhense e regional. Então, isso. Podemos passar aí, nós temos aí agora os quadros da artista Aurélia Rubião, também intimamente ligados à história de Varginha, né? A Aurélia Rubião era varginhense, mas vou deixar para o Cláudio e para o Ian falarem, depois eu entro. Essa tela do Jesus Cristo, Emaús, ela foi a primeira tela que chegou aqui da Aurélia Rubião, né? E depois começaram a aparecer outras. A Aurélia Rubião, a pintora que é extremamente conceituada na cidade e fora também, tem no Brasil. Ela nasceu em 1901 aqui em Varginha, depois estudou Belas Artes em São Paulo, com alguns mestres interessantes. Quando chegou em 51, na Bienal de São Paulo, ela teve um impacto nessa obra dela, né? Porque já estava passando da transição da arte moderna, tradicional, né? E ela transitou por aí. Né? Temos até livros do escritor José Roberto Salles que fala sobre ela, e ele conseguiu
aqui na cidade de Varginha, em 99% por aí, para mostrar esses quadros, essas telas no seu livro, né? E as pessoas que têm uma obra de Aurélia Rubião geralmente está em destaque nas suas casas, porque ela fazia muito retratos, né? Ela usava dessa arte, né? A fotografia transitando aí, que chama com artes plásticas e esses retratos, quase às vezes 3x4 dimensionado, né? E a gente pode ver nessa foto de baixo aí, é um exemplo disso, né, Ian? Sim. Bom, a respeito no que se refere aos quadros da Aurélia Rubião, eu concordo totalmente com o Cláudio. São de relevância para a história da cidade, para a história artística da cidade. E o que eu posso acrescentar é o seguinte: uma pessoa que tem as suas obras expostas em uma Bienal de Artes, como foi a Aurélia Rubião, com os seus quadros na Bienal de São Paulo, é porque ela teve o seu talento, a sua arte reconhecida e admirada por várias pessoas. Então, é uma artista daqui da cidade, nascida aqui, que estudou, foi para fora, se especializou, continuou produzindo suas obras e que teve seu talento reconhecido ao ter a possibilidade de expor em uma Bienal de Artes, como foi mencionado por Cláudio na Bienal de Arte São Paulo. Então, merece o destaque devido à sua relevância artística e de importância cultural. E o interessante da obra da Aurélia Rubião, das obras, né, em geral, é que ela teve uma forte inspiração do impressionismo francês, principalmente no uso da técnica do pontilhismo, né? Então, para o nosso público aí que nos assiste, o pontilhismo é a técnica de usar pontos de cores até formar aquilo que se quer fazer, né? A gravura, né? A imagem. Então, o movimento impressionista na França tinha horror à linha, né? Gostava mais da questão dos pontos de cor. E essa técnica do pontilhismo influenciou muito as obras da Aurélia Rubião. E quando eu conversava com o Ian e ele me mostrava, né, algumas imagens aí de pinturas da Aurélia Rubião, eu fiquei encasquetado. Eu falei, gente, mas parece que eu conheço outro Rubião, né, aqui na região. Aí fui pesquisar. A Aurélia Rubião era prima do escritor Murilo Rubião, nascido em Carmo de Minas, né, um escritor e jornalista mineiro, né, que morreu em 1991, se eu não me engano. A Aurélia Rubião, inclusive, ela morreu em 1987, no dia 4 de outubro, em São Paulo. Ela já morava aqui em Varginha, mas ela foi visitar alguns amigos em São Paulo e lá ela, de repente, morreu, né, aos 86 anos de idade. E a Aurélia Rubião, ela tinha também muita amizade com uma escritora famosa, a Henriqueta Lisboa, que era uma escritora natural de Lambari, né, que é bastante destacada aqui na poesia produzida em Minas Gerais. Então, a Aurélia Rubião, ela teve, né, como bem disseram aí o Cláudio e o Ian, teve realmente uma importância muito grande para a arte aqui da nossa região e para a arte no Brasil, né? Ainda mais por ter tido obras expostas na Bienal de São Paulo em 1951, que era uma época em que o modernismo ainda fervia no Brasil, né? Era um movimento deveras recente. Então, num evento num evento que promove as novidades artísticas no Brasil, promove aquilo que está sendo produzido e que tem destaque na produção artística brasileira, nós tivemos aí nesse meio uma artista varginhense expondo suas obras, né? É bastante gratificante para a cidade, né? Para a arte varginhense em geral.
O Gustavo, só fazendo uma parte aí, as Sim. pessoas de Varginha têm muito orgulho quando tem uma obra da Aurélia. Uhum. Então, quando vai se referir a ter essa obra, fala assim, eu tenho um Aurélia Rubião. Isso enche de orgulho as pessoas e a todos nós que gostamos de arte, né? De certa forma. Sim. A maioria das obras da Aurélia está aqui em Varginha, inclusive, né? Parece que nas minhas pesquisas aí que eu estava fazendo sobre ela, se eu não me engano, aqui em Varginha tem 187 obras dela, né? Geralmente retratando pessoas, né? Pessoas Isso, daqui de Varginha que gostaria de ser retratado por ela. Mas ela tem a sua importância justamente pela técnica que ela utilizava, ela é extremamente identificável. Quando você chega numa casa, você sabe que ali tem uma Aurélia Rubião. Né? Isso é uma marca, uma característica de um artista que consegue imprimir no seu trabalho uma arte própria, né? de realizar aquilo. Né? exato. Inspiração para os artistas atuais aí, né? E vamos aí para a próxima peça. Aliás, o Ian, o Cláudio quer falar mais alguma coisa da Não, é isso mesmo. Aurélia? É isso? Só isso mesmo. Então vamos passar aí a nossa última peça, que na verdade são peças, né? São instrumentos de tortura escravagista, refletindo um período, né, assim, triste da história, não só de Varginha, mas do Brasil, né? E um grupo social que sofreu muito ao longo dessa história. Mas aí eu vou deixar para o Cláudio e para o Ian comentarem primeiro. Então, essa peça, as pessoas estão podendo ver aí na tela, ela era para aprender os dois semiarcos menores, o pulso e os dois arcos, o tornozelo. Então, a pessoa ficava presa, os braços e as pernas muito próximos, e era um castigo geralmente infringido aos escravos que os pegasse roubando, ou tentativa de fuga, ou algum tipo de coisa não permitida dentro de uma fazenda ou de uma casa. Né? Varginha tinha um pelourim, né? Mas esses objetos de tortura eram muito utilizados pelos senhores de escravos. A gente tem que ver também que não eram todos os senhores donos de escravos que utilizavam esse tipo de coisa. Tinha muita gente que não gostava disso, mas era uma parte pequena, porque a sociedade da época escravagista, ela tinha isso como uma coisa muito comum para eles castigar. Né? Hoje em dia você vê outros tipos de castigo, você vê isso em favelas, se você não acompanha, se você não faz determinada coisa, ou enfim, não vem muito ao caso, mas é uma realidade. Utilizando um objeto de tortura para poder infringir aos seus escravos que faziam alguma coisa que não era permitido, geralmente. Né? Antes do Museu de Varginha existir, uma grande parte desses objetos de tortura foram para o Museu de Campanha, segundo informações que eu tenho, que é um museu regional. Tem uma grande peça de madeira, onde tem várias partes que prendem pulsos e a perna, que, segundo me relataram, preciso até confirmar, até hoje não consegui essa confirmação, que está em Campanha. É uma peça imensa de madeira. Mas, enfim, é uma parte triste da escravatura, né? Mas a gente, como trabalha com história, a gente tem que mostrar, e para que as pessoas entendam, para que as crianças, adolescentes e os adultos, que esse tipo de coisa jamais poderia se repetir, né? Então, enfim, é uma demonstração, é um símbolo que você enxerga e você fala. Houve castigos e que não pode acontecer mais. É por aí, já que a gente trabalha com objetos do cotidiano. Isso. Até antes do Ian falar, essa fala do Cláudio me lembrou uma frase de um historiador inglês chamado Peter Burke, que diz o seguinte, que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, realmente, é um período triste, sim, mas tem que ser mostrado, né? Como bem disse o Cláudio aí. Então, vamos passar para frente aí. Bom, o que eu posso acrescentar a respeito dessa peça, na verdade, é uma observação que eu faço, que faz até
recentemente, quando as pessoas visitavam aqui o museu e que se deparavam com essa peça, que boa parte delas, a sensibilidade de se imaginar numa situação como essa, sendo aprisionados em um instrumento como esse, e imaginar o quão sofrido foi e o que o escravo foi um instrumento de tortura como esse. De fato, as pessoas são sensíveis a esse fato, a esse momento da história brasileira, entendem o que de fato aconteceu durante o período de escravidão aqui no Brasil. Concordo com o que já foi apresentado antes, de fato, algo que não devia acontecer, não deve jamais voltar a acontecer, e que reflete como que era o comportamento de alguns senhores de fazenda na época da escravidão aqui no Brasil. Alguns deles tinham a sensibilidade de não utilizar a chave natural, assim como a chave natural ter como um objeto a vida de uma pessoa. Então, esse objeto, esse instrumento de tortura, o viramundo, ele serve para mostrar que a história brasileira tem as suas marcas, tem as suas manchas, e que não devem jamais voltar a acontecer devido ao que já se sabe, ao que se conhece por meio da história. E, mais uma vez, destacar, as pessoas realmente se colocam naquela condição, quando veem, observam esse objeto, e são sensíveis a esse momento da história. Tá, só para ressaltar, eu não sei se as pessoas entendem o objeto, mas é o vira-mundo. É isso. Isso. E aqui na nossa região, até no sul de Minas, de uma forma geral, mas destacando aqui a cidade de Varginha e arredores, a escravidão foi um fenômeno que persistiu até o último momento. Né? Você tem a Lei Áurea assinada no dia 13 de maio de 1888, e se pegar registros, por exemplo, registros paroquiais de batismos, casamentos, etc., você vai ver que a escravidão ela persistiu até o último momento. Ao contrário de outras regiões do Brasil, por exemplo, o Ceará já tinha abolido a escravidão 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Né? Ou outras regiões já tinham abolido ou vinha diminuindo bastante. E a nossa região ela persistiu com isso até o último momento. E não à toa, né, que a nossa região teve uma série de revoltas ao longo do século XIX, justamente pressionando pelo fim dessa mancha na história, né, pelo fim da escravidão. E aqui eu cito um caso que aconteceu perto da gente, que foi a Revolta de Carrancas, que aliás também se deu num 13 de maio, mas em 1833, 55 anos antes da Lei Áurea, onde um grupo de escravos liderados por Ventura Mina invadiu casas de fazendas e mataram ao todo 9 pessoas de uma mesma família, né, a família Junqueira. E esse episódio fez com que o governo imperial fizesse leis mais rígidas contra escravos rebeldes e tal, né? E outro ponto, assim, só que eu quero destacar, é a questão do escravo ser praticamente invisível, né? No sentido de, muitas vezes, não ser visto como humano, né? Era visto como mercadoria. Você pega, e aqui eu cito até um documento de Varginha, uma lista nominativa, né? Foi como se fosse um censo, né? Foi feito em Varginha em 1839, então é bem na época ainda que era capela, né? A matriz ainda era uma capela do Divino Espírito Santo. E essa lista nominativa ela traz os nomes de toda a população livre de Varginha. Então, em cada casa, quem era o chefe da família, quem era a esposa, o marido, os filhos, tal. Mas na hora de falar dos escravos, não ponha nome, ponha só um número. Tem 20 escravos, tem 12 escravos, ou 100 e tantos escravos. Então, isso também mostrando aí
uma invisibilidade dos escravos imposta pelo poder político, né, que queria manter essa escravidão. Só um adendo aí para a gente complementar isso. Essa questão que o Gustavo falou do fato de que demorou muito a chegar aqui a essa questão, é porque aqui em Varginha tem no livro de atas que tá ouvindo não, né? Sim, sim. O áudio está saindo, tá ouvindo? Tá. Então, no livro de atas, um mês antes, os fazendeiros e os políticos aqui em Varginha da época, 1888, extremamente preocupados com a libertação dos escravos aqui na cidade. Né? Então, quer dizer, nós temos registrado esse tipo de situação, né? Uhum. Que ia ser libertado. Como é que a gente vai fazer com os nossos negócios? Isso está registrado em ata, né? Sim. Aqui em Varginha. Muito legal. E aí, né, mais uma vez, né? Desculpa. Cortou o áudio um pouco aí. Mostrando essa questão do escravo visto como mercadoria, né? Algo que poderia dar lucro ou prejuízo, igual café, igual, sei lá, qualquer produto agrícola ou qualquer uma indústria, né? Então, essa invisibilidade do escravo como humano, né? Só visto como mercadoria. Né? Mais algo, Cláudio, Ian, gostaria de comentar mais alguma coisa? Cláudio ou Ian, gostariam de comentar mais alguma coisa? Não estou ouvindo. Gustavo, tá me ouvindo, Ian? Eu acho que o pessoal... Agora eu tô. Agora eu estou. Tava meio sem som o teu lado aí, Aguinaldo. Cláudio? Aguinaldo tava meio sem som. Não, agora eu tô ouvindo. Cláudio, tá me ouvindo? Agora você tá aí, pode falar. Pode falar, Aguinaldo. Sim. Então a gente já vai chegando ao final, gente. A gente mostrou essas 5 peças, né? Falou sobre esses 5 assuntos. E eu gostaria de pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais, né? Para a gente encerrar essa segunda live e encerrar a nossa participação aqui de Varginha na 18ª Semana Nacional dos Museus, que começou na segunda-feira e vai até na sexta-feira agora, envolvendo museus do Brasil inteiro. Então, vou pedir para o Gustavo, como mediador desses 2 debates, dessas 2 mesas, né? De ontem e de hoje, fazer essas considerações finais, falando um pouco sobre o que ele achou dessa experiência. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu até comentava que eu já participei de muitas rodas de conversa, mas como semana foi a primeira experiência, né, as primeiras experiências. E foi muito positivo, né, ainda mais tendo convidados com tanto conhecimento, como foram os convidados de hoje e os de ontem também, né? Convidados que têm conhecimento, contribuem com a nossa sociedade através do seu trabalho, né? Principalmente ligado à história, ao patrimônio, aos museus. Então, assim, a experiência foi muito enriquecedora. E espero, sinceramente, que estas lives possam despertar no nosso público aí que nos assiste o gosto mesmo, um interesse sempre maior pela nossa história, pelo nosso patrimônio, pela preservação do nosso patrimônio, né, pela valorização da nossa história. E seja agora no período da pandemia, né, com as pesquisas, então a partir de tudo que foi falado aqui, né, que o nosso público aproveite o tempo em casa ou né, todo esse período aí da pandemia para pesquisar ainda mais, vai aprofundar. E depois que passar a pandemia, depois que já estivermos numa situação onde os museus possam se abrir, que essas pessoas venham ao museu.
né, que venham contribuir não só com a visita, mas de repente contribuir com peças, contribuir com informações, enfim, prestar mesmo esse serviço à nossa sociedade e nos ajudar também a prestar esse serviço. Pois, como eu já disse em outras vezes e destaco, o nosso patrimônio vem do povo, né? O nosso acervo vem do povo. Então, esperamos vocês tanto pesquisando sobre a nossa história regional durante a pandemia, como visitando o museu depois que passar a pandemia e pudermos abrir ao público. Tá certo, Muito obrigado. Então, Gustavo. Muito obrigado você, viu? Gostaria agora que o Ian fizesse essas considerações como participante também do debate de ontem, de hoje, né? Falando um pouco sobre isso. Eu queria que o Ian falasse um pouco também sobre essa questão o que o Gustavo disse em relação à doação de peças aqui para o museu. Como que isso funciona e tudo, né? Ô, Ian, você poderia dar essa contribuição para a gente, por favor? Sim, poderia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder participar desse debate, dessa ocasião, durante a 18ª Semana dos Museus, envolvendo esse assunto tão abrangente, tão interessante, que é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. E com relação ao ponto destacado, com relação à doação de itens aqui para o Museu Municipal, para o acervo do Museu Municipal, nós recentemente conseguimos estabelecer uma política de aquisição de acervos que segue uma série de regras, uma série de normas, visando uma aquisição consciente, uma aquisição produtiva, de modo a abranger ainda mais a história, não apenas da cidade, mas as histórias pessoais, pois cada objeto que é doado aqui para o museu também carrega um pouco também da história pessoal de quem o está doando, pois traz referências pessoais, referências familiares ou algum outro tipo de referência. Então o museu, sim, ele está aberto a doações, mas ele segue um critério estabelecido pela sua política de aquisição e nós gostaríamos de contar cada vez mais com a colaboração de todos para enriquecer nosso acervo ainda mais. Basta que entre em contato conosco, nós temos o telefone aqui sempre à disposição para que as pessoas entrem em contato, porque o que nós percebemos a cada dia é que as pessoas têm sim o interesse em contribuir para o acervo do museu. O que nós precisamos é estimular cada vez mais e explicar e orientar de que os objetos precisam sim seguir um padrão, precisam seguir normas para que eles possam enriquecer e acrescentar ainda mais ao nosso acervo. É claro, nós estamos aqui disponíveis a qualquer tipo de orientação, faço um apelo a todos para que quando as atividades aqui do museu voltarem ao normal, que vocês possam nos visitar, voltar a nos visitar, comparecer, traga sua família, pois será uma oportunidade única de aprendizado e de conhecimento para todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais, pois assim que possível, assim que estiver tudo normalizado, todas as normas de segurança estiverem estabelecidas, assim que tudo voltar ao normal, pois voltará ao normal, nós estaremos abertos a visitações, estaremos abertos a novas doações e esperamos por você. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos e é isso. Tá certo. Muito obrigado, então, Ian. E finalmente eu passo para o Cláudio, né? Para o Cláudio fazer essas considerações dele em relação ao debate de hoje, né? A importância do museu aqui para Varginha. Acho que nós tivemos a oportunidade de falar bem sobre o museu, algumas coisas importantes sobre os objetos. Eu gostaria de agradecer só gostaria de deixar uma mensagem a mensagem que eu gostaria de deixar é que dessa vida a gente nada leva, né? Então, faça as suas doações, porque quem fica aqui continua aprendendo com a sua doação, com seus objetos. É uma aula, cada detalhe, é uma aula do nosso dia a dia. Se como importa que vai se contar no futuro. É isso. O Cláudio, na sua mensagem, a
internet ela travou um pouquinho, a gente está tendo problemas com a internet hoje durante a live toda, né? Então eu queria te pedir para você repetir, principalmente esse finalzinho, por favor, porque a mensagem foi muito bacana. Queria que você repetisse para a gente deixar marcado isso que você falou. O que você falou? Alguém pode falar? Quem está aí? O que ele falou? Não. Eu queria te pedir para você repetir a mensagem que você deixou nesse final, porque a internet ela travou um pouco, entendeu? E a gente não conseguiu te ouvir. Então, se você puder repetir, principalmente esse finalzinho, por favor. Tá, eu gostaria, então, de fazer um pedido para vocês que doem para o museu, né? Que na vida a gente não leva nada daqui, para onde a gente vai, não sabe para onde vamos. E as pessoas que ficam aqui continuam aprendendo com a sua doação, com os seus objetos. É isso. Que todos tenham saúde para poder passar por essa crise, né? E logo, logo o museu vai estar aberto. Tá certo. Então, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Ian, muito obrigado, Cláudio, e obrigado você que acompanhou, né, essa live durante todo esse período da tarde, das 2 às 3 da tarde. A gente pede desculpas mais uma vez pela questão dos travamentos, né, das câmeras. A gente sabe que a internet ela está muito sobrecarregada, então, assim, eu tenho certeza que várias outras lives, vários outros encontros como esse estão acontecendo em Varginha, principalmente nas escolas particulares, escolas públicas, né? Eles estão utilizando esse meio para se comunicar com o público. Então, assim, a gente está se adaptando, né? Na vida, nesse suporte tecnológico, para a gente conseguir levar essa mensagem das mais diversas formas, na forma da educação, da cultura, do entretenimento, né? Então a gente agradece a vocês que participaram com a gente, né? Mandaram mensagens, várias pessoas mandaram mensagem para a gente, fui colocando na tela durante a transmissão. E é isso, essa foi a nossa participação aí na 18ª Semana Nacional dos Museus, que é uma concepção do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que já realiza, né, há 18 anos esses encontros. É a primeira vez que encontros assim acontecem, por recomendação do próprio IBRAM, que os museus do Brasil inteiro estão fechados, na verdade no mundo inteiro, né? A gente vê museus importantes, como o Museu do Louvre também fechado, né? Então, assim, é um período para a gente realmente parar para que logo, logo a gente volte ao normal. Ou ao novo normal, né? Que a gente não sabe como que o mundo vai se comportar depois de tudo isso. Então, muito obrigado a todos, viu, gente? Muito, muito obrigado mesmo. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.